para nós. Ok, vamos orar então. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra, mas também queremos te agradecer pelo privilégio de termos o Senhor como Senhor das nossas vidas. É verdade, Senhor, que nem sempre respondemos a Ti da maneira como o Senhor deseja, da maneira como o Senhor nos orienta, mas nós te pedimos, Senhor, misericórdia sobre nós e te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito continue agindo em nossas vidas para podermos olhar para o Senhor, ouvir a Tua voz e permanecermos em Cristo. Obrigado pelos meus irmãos neste exercício tão gostoso e tão edificante que é estudar a Tua palavra. Permita que eles possam, ó Deus, ser edificados nesta manhã. Conduze-nos, ó Deus, e abençoe o Rogério, que está na direção hoje, como facilitador. Deus, nós te louvamos pela vida dos nossos facilitadores, te agradecemos por cada um deles e te pedimos, ó Pai, que eles continuem firmes, disponíveis para serem, Deus, os instrumentos que o Senhor quer usar nesse tempo, nessa geração. Ajuda-nos, ó Deus, a levarmos a Tua palavra àqueles que estão fracos, àqueles que estão desesperados, àqueles que estão abatidos, ó Deus, e sobretudo, que possamos levar a Tua palavra e fortalecer, Senhor, aqueles, ó Deus, que, ó Pai, já tiveram um encontro contigo e precisam, Senhor, de mais conteúdo e precisam, Senhor, ó Pai, tomarem uma posição, Senhor, em relação ao Teu reino. Tem misericórdia de nós, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e queremos mais uma vez te pedir, Pai, que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas sobre o nosso país e que o Senhor esteja abençoando nesse momento, de uma maneira especial, a população de Manaus, Senhor, os profissionais que estão ali, os que estão sendo deslocados para lá. Ó Deus, que haja de fato uma mobilização, Senhor, para atender, Senhor, aos nossos co-cidadãos ali de Manaus, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e nós te pedimos mais uma vez, levanta a Tua igreja com graça, com poder, com autoridade, mas sobretudo, Senhor, com esse amor que vem do Senhor. Permita que estudemos a Tua palavra agora e que, ó Deus, retiremos do texto as lições preciosas que nós precisamos para as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Reginaldo. Então, bom dia a todos bem-vindos para mais esse estudo do livro de João. Continuamos no livro de João, hoje é a lição número 12. E hoje nós vamos falar sobre o amor divino versus a traição humana. Um assunto bastante interessante e, como a gente tem comentado, né, esse Evangelho de João ele é muito rico, ele é muito profundo e João foi conhecido como o apóstolo do amor. Então, quando fala de amor, a gente imediatamente lembra de João, né, que foi considerado esse apóstolo. E nós vamos dividir em duas partes esta lição. No domingo, hoje nós vamos falar sobre a exemplificação do amor divino. Então, hoje vamos falar sobre o amor de Deus. E na semana que vem, vamos falar sobre a traição a esse amor e a negação desse amor divino. Então, o nosso texto, nosso versículo-chave, está no livro de João, no capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz assim: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros.
assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Eu gostaria de propor agora um exercício para todos nós. Vamos deixar um minuto para que cada um que está nos acompanhando agora leia esse versículo pausadamente, meditando em cada palavra para sentir a profundidade que são essas palavras de Jesus. Então vamos ler cada um, não precisa abrir o microfone, mas cada um leia agora esses 2 versículos. Vou dar 1 minuto para todos nós, para que a gente leia, medite e reflita sobre cada palavra que está aqui nesses 2 versículos. Meditando, nós temos uma pequena noção da profundidade que são as palavras de Jesus. Este mandamento de amar uns aos outros. O pastor Reginaldo seguidamente comenta que o padrão que Cristo nos estabeleceu é um padrão alto, é um padrão elevado. E aqui ele diz, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Imagina, irmãos, nós temos que amar o nosso próximo, o nosso semelhante, assim como Cristo nos amou. E como Cristo nos amou, a profundidade desse amor, a grandeza desse amor de Cristo, que deixou a sua glória, deixou a presença do Pai e veio até esse mundo e assumiu a forma humana e aqui sofreu e entregou a sua vida por nós na morte mais vergonhosa, humilhante e dolorosa que havia, que era a morte de cruz. Mas este é o padrão, esse é o mandamento, que nós amemos assim como Ele nos amou. Nós sabemos que enquanto estivermos aqui, nós não chegaremos à perfeição, mas estamos caminhando para isso. E esse deve ser o objetivo de cada discípulo, de cada seguidor de Jesus, cada dia ser mais parecido com Ele. Mas o alvo da nossa lição é compreender como Jesus expressou e exemplificou esse amor. E mesmo dentro desse alvo, ver que alguns discípulos desprezaram esse amor tão grande, tão alto, tão sublime. E o nosso objetivo, durante essas 2 lições, esses 2 períodos que nós teremos, é conhecer mais profundamente o amor de Jesus e as dimensões desse amor. Sentir-se ainda mais amado por Deus, porque na medida em que nós vamos conhecendo e entendendo, compreendendo esse amor, nós sentimos e vamos nos sentindo mais amados pelo Senhor. E por último, decidir amar. Amar mais intensamente a Jesus e demonstrar isso por meio da obediência à palavra de Deus. Certa vez Jesus disse que nós seríamos seus amigos se fizéssemos o que ele nos manda. E esse é o maior sentimento que nós podemos ter, a obediência à palavra de Deus. Fazermos aquilo que Jesus nos orienta, aquilo que ele nos aconselha, aquilo que ele nos manda fazer. E o amor é um dos primeiros mandamentos, um dos maiores mandamentos. E eu estive pesquisando o significado da palavra amor, e no dicionário, e eu achei bem interessante as colocações da pessoa ali, diz que o amor ele vem do latim, amore, e é uma emoção ou um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma coisa. E para um psicólogo chamado Erich Fromm, ao contrário da crença comum de que o amor é algo fácil de ocorrer ou algo espontâneo, o amor deve ser
aprendido. Ao invés de um mero sentimento que acontece, é uma faculdade que deve ser estudada para que possa se desenvolver. Achei interessante essa colocação dele. E ele diz ainda, pois é uma arte, tal como a própria vida. E ele prossegue dizendo, se quisermos aprender como se ama, devemos proceder do mesmo modo porque agiríamos se quiséssemos aprender qualquer outra arte, seja música, seja pintura, carpintaria, arte da medicina ou da engenharia. E ele vai além e diz, o amor é uma atividade, não um afeto passivo. Antes de tudo, consiste em dar e não em receber. Eu achei muito interessante essa colocação desse psicólogo, quando ele diz que não é algo fácil, que não é algo espontâneo, mas que deve ser aprendido e que consiste em dar, não em receber. E quando eu vi essa definição, eu lembrei das palavras de Jesus e da vida de Jesus, do exemplo de Jesus, da forma como o Senhor andou enquanto esteve nesse mundo aqui, e por onde ele passou, ficaram rastros de amor, ficaram exemplos de amor, atitudes amorosas, por onde o Senhor Jesus passou. E amor, realmente, ele é uma decisão. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando que o amor, ele é uma decisão. E aqui o psicólogo usa uma palavra semelhante e diz que é uma atitude. E não é algo fácil. Amar quem nos trata bem, amar quem nos ama, quem gosta de nós, quem nos faz o bem, até é fácil. Mas e amar aquele que nos persegue? Amar aquele que nos despreza? Amar aqueles que querem o nosso mal? Aí já começa a ficar um pouco mais difícil. E Jesus, ele, quando veio, ele amou a todos. E diz a palavra que ele amou até o fim. E amou literalmente até o fim. Porque mesmo no momento que ele estava sendo crucificado, ali no meio de dois ladrões, um deles ainda foi alcançado pelo seu amor, porque assim o quis, porque ele poderia ter salvo os dois naquela oportunidade. Mas apenas um reconheceu e pediu que estivesse com ele no paraíso. Então, até na hora da morte, nos últimos momentos de Jesus, nos últimos suspiros de Jesus, ele demonstrou o seu amor. Alguém quer falar? Não? Então vamos continuar. Então Jesus, ele amou desde sempre. Desde o início, ele nos amou. E mesmo antes de vir até esse mundo, ele nos amou. Porque nós, estudando a palavra de Deus, nós vemos que o plano da salvação, o plano da redenção do homem, da redenção do pecado, ele já estava nos planos de Deus desde a eternidade. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha planejado a redenção do homem. Porque como esse ser dotado de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, o Senhor sabia que o homem fraquejaria, sabia que o homem iria necessitar de um Salvador, que não conseguiria manter aquela aliança estabelecida com o Senhor. Então, o Senhor já, na sua sabedoria, ele já tinha planejado a redenção do homem, a salvação do homem, através de Jesus Cristo. E esse tópico que nós vamos abordar hoje, sobre a exemplificação do amor divino, ele é ilustrado numa passagem muito conhecida por nós,
está lá no capítulo 13 de João, quando fala daquela passagem que Jesus, um pouco antes da Páscoa, ele lava os pés dos discípulos. E nessa passagem, nós podemos ler aqui esses primeiros versículos, que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E eu gostaria de me deter aqui por alguns momentos, e eu estive pesquisando sobre essa atitude de Jesus de tirar a capa e cingir-se de uma toalha. E nos tempos antigos, nos tempos de Jesus, essa atitude de se cingir de uma toalha, ela era própria dos trabalhadores, dos empregados, dos serventuários. E culturalmente, quando diz ali que Jesus tirou a capa e depois derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugou com essa toalha que estava na sua cintura, quem fazia esse serviço eram os empregados das famílias mais ricas, mais abastadas. Então havia um empregado que era direcionado para fazer essa função, porque na época nós sabemos que as estradas elas eram empoeiradas, não tinha calçada como nós temos hoje para caminhar, não havia calçamento, não havia asfalto, então eram estradas de terra, estradas de pó, e especialmente no deserto, aquela areia, né, e coberto de areia e pedras, as caminhadas elas resultavam em pés empoeirados, em pés sujos. E para participar das refeições, então era necessário que as pessoas tivessem os pés lavados. Então tinha essa pessoa, esse empregado das famílias mais abastadas. E naquelas famílias em que não haviam tantos recursos, que as pessoas não poderiam ter um empregado para fazer especificamente essa função, nos diz a literatura que a pessoa que fazia isso, quando chegava em um grupo, em algumas pessoas, era a pessoa que tinha menor expressão no grupo. Então, aquele que era considerado o mais humilde, o mais simples, o que tinha a menor expressão, era o que lavava os pés dos demais, quando não tinha esse empregado para realizar essa função. E então nós entendemos a fala de Pedro, quando diz, né, não, de modo algum o Senhor vai lavar os meus pés. Porque na cultura da época, quem fazia isso era o menos importante do grupo. E aí, entendemos agora, Pedro, sabendo Jesus, que ele era o mestre, que ele era o Cristo, assim como ele mesmo havia pronunciado, quando Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagine a situação de Pedro, sabendo que o Filho de Deus, o próprio Deus, estava lavando seus pés, realizando aquela tarefa considerada tão básica, de uma condição de uma pessoa tão humilde, lavando os pés dele. Então ele diz, né, de modo algum o Senhor vai lavar os meus pés. Por quê? Porque Pedro tinha em mente, ele tinha aquela visão de servo. O Senhor é um mestre, como o mestre
vai lavar os meus pés? Eu que sou um simples servo. Então, essa era a função dessa pessoa que lavava os pés das pessoas que chegavam para a refeição. E tem uma passagem muito interessante que fala sobre as refeições judaicas e sobre os costumes relativos às refeições. Eu acho oportuno trazer para nós entendermos o contexto cultural daquela época. Diz assim: a origem dos hábitos alimentares no Novo Testamento. As referências a alimentos e refeições no Novo Testamento, especialmente nos evangelhos, combina características de práticas greco-romanas com tradições religiosas judaicas. Nós sabemos que na época o Império Romano era quem detinha o poder, quem dominava Israel. Então, esses costumes e essas práticas, elas foram se mesclando. E muitas coisas da cultura grega, da cultura romana, elas foram incluídas na cultura judaica. Então, esses hábitos greco-romanos, eles eram introduzidos até porque o conquistador, ele impunha a sua cultura, na maioria das vezes, sobre os conquistados. E as refeições públicas, ou os banquetes, eles proporcionavam um importante local de encontro social e religioso. E eles definiam e proporcionavam comunhão entre as pessoas que participavam desses encontros, dessas refeições. No livro de Mateus, capítulo 9, versículos 10, vocês podem abrir aí, a gente vai ver o que diz lá. Mateus, capítulo 9, versículo 10. Fala que Jesus come com pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Então, eram comuns essas refeições, eram comuns esses encontros, e Jesus, muitas vezes, aproveitou essas oportunidades para demonstrar o seu amor. Demonstrar o amor de Deus e falar do plano da salvação. Por que ele havia vindo? E como eram encontros sociais, religiosos, e que promoviam a comunhão, então o Senhor Jesus, ele sempre explorava, no sentido bom da palavra, esses momentos para se revelar aos homens. A refeição nos diz também que ela era seguida por um período de música ou de conversas prolongadas. Então, eram momentos em que as pessoas, elas se relacionavam, se conheciam melhor, elas mantinham essa comunhão. E a postura normal para comer na época, ela era reclinada para um dos lados. Não é como hoje que nós temos cadeiras confortáveis para sentar, temos mesas mais altas, eram mesas baixas e as pessoas, elas sentavam ao lado umas das outras. Então, e diz que inclinavam-se para o lado esquerdo e com a mão direita, então elas apanhavam a comida e as pernas eram jogadas para trás e os pés ficavam muito próximos uns dos outros. Por isso, a necessidade de lavar os pés, para que um convidado não viesse a sujar as vestes do outro convidado. E nos diz também que a maioria das práticas alimentares que nós vemos nos evangelhos, elas eram derivadas do judaísmo, dos ensinamentos religiosos judaicos, que fala muito sobre a santidade dos alimentos. E nós vemos durante os primeiros livros ali da Bíblia que havia várias informações, várias orientações
quanto aos alimentos, quanto ao que comer, ao que não comer, o que podia comer, o que não podia, a forma como isso deveria ser feito. A própria Páscoa, né, quando o Senhor institui, ele orienta. Então, o alimento para o judeu, ele era algo muito santo, muito sério, e era levado de uma forma ritual mesmo. Havia várias regras para se alimentar. Não era simplesmente tomar qualquer alimento e saciar a fome. Era algo que era como se fosse uma celebração, um ritual mesmo. E, continuando ali, os animais aceitáveis eram aqueles que ruminavam e que tinham os cascos divididos em dois. E aí nós lembramos lá das orientações de Levíticos, lá que diz: os peixes com escamas e barbatanas e certos tipos de pássaros também eram permitidos. Mas a Bíblia proibia alguns tipos de comida. O Senhor havia proibido alguns tipos que eram considerados pagãos, comidas pagãs, ou adquiridas por meios cruéis. Por exemplo, o consumo de carne tomada de um animal ainda vivo não era permitido para os judeus. Ou de um animal achado morto, não poderia ser consumida essa carne. Ou ainda sangue, ou um cabrito ou filhote cozido no leite da própria mãe. Então eram regras, foram ordenanças que o Senhor estabeleceu para o povo de Israel, para o povo judeu, para que eles fizessem assim, porque o Senhor os havia orientado. Então isso era levado muito ao pé da letra, era observado muito de perto essas proibições e essas liberações. E diz também que a proibição bíblica de associação com pecadores. Por isso, quando nós lemos ali que Jesus ele comia com fariseus, com publicanos, com pecadores, a crítica tão acirrada dos religiosos da época, e em algumas oportunidades a gente vê eles chamando a atenção e falando: mas quem é esse Messias aí? Quem é esse Filho de Deus que come com pecadores? Ele não sabe que na nossa lei não é permitido comer com esse tipo de gente? Não é permitido confraternizar, manter comunhão com esse tipo de pessoas? Mas Jesus ele veio para quebrar esses paradigmas. Ele veio para nos mostrar que todos somos carentes do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia e do favor de Deus. Em uma oportunidade, ele diz que os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E ele veio para esses. Ele veio também para esses que necessitam de remédio, para a escória da sociedade, para aqueles alijados da sociedade. E é interessante como a religiosidade, essa religiosidade humana, carnal, ela leva a excluir aqueles que são considerados diferentes, aqueles que são considerados menos favorecidos, aqueles que parece que não podem estar no mesmo ambiente que o outro. E nós vemos em Jesus exatamente o inverso. O Senhor Jesus, ele faz essa inclusão. Ele traz para perto de si aqueles que precisam, aqueles que foram deixados de lado. Eu lembro de oportunidades em que Jesus estava passando e vieram os leprosos, e o leproso, na época do Novo Testamento, ele, no Antigo Testamento também, mas falando de Jesus, ele era uma pessoa, ele vivia apartado da sociedade, ele vivia longe da sua família, ele vivia longe dos seus amigos, ele ficava fora dos muros da cidade, porque ele era considerado impuro, ele não tinha o direito de conviver com os demais.
E, inclusive, quando ele se aproximava de alguém, ou alguém ia na sua direção, ele precisava dizer em alta voz que ele era leproso, para que a pessoa não se aproximasse e não corresse o risco de ser contaminada por aquela doença que na época não tinha cura. Então Jesus ele sempre trouxe inclusão para essas pessoas e ele veio para todos. Ele veio para salvar a humanidade, todos os homens. Diz a palavra que Deus amou o mundo, amou a todos de tal maneira que deu o seu Filho. Então, essa proibição bíblica de comer com pecadores, e muitas vezes foi usada contra Jesus, contra os métodos de Jesus, contra a forma como Jesus se comportava na sociedade. E as exigências do sistema levítico e da pureza alimentar, ela restringia em grande parte o consumo de alimentos e as refeições, ela proibia as refeições compartilhadas entre judeus e gentios. Foi isso que a gente já comentou. Os fariseus, conhecidos pela interpretação rigorosa que eles tinham das escrituras, eles aplicavam a própria mesa da comunhão e até mesmo as mais elevadas restrições de pureza do templo. Desse modo, os judeus, os fariseus, eles tentavam fazer as suas refeições sempre no estado de pureza ritual, semelhante ao dos sacerdotes, como uma forma de se consagrar a Deus, como uma forma de consagrar a vida deles a Deus. Então, essa era a importância que tinham as refeições para os judeus. E os intérpretes, eles apresentam várias explicações para essas leis judaicas. Alguns dizem que elas foram planejadas, antes de tudo, por questões de higiene e para que se mantivesse uma boa saúde. Outros argumentam que a fuga às práticas idólatras era a razão, principalmente das leis da purificação. Por isso, a proibição de comer certos alimentos que eram considerados ofertas a deuses pagãos, ofertas a ídolos, eram proibidos, terminantemente proibidos aos judeus, ao povo de Israel. Alguns também entendem que essas leis, elas funcionavam como um simples limite artificial, para lembrar os judeus que eles eram diferentes dos gentios, para que se fizesse então essa distinção entre judeus e não judeus, entre judeus e dos gentios. Mas a maioria dos judeus, eles acreditavam que essas restrições eram uma expressão concreta e diária de santidade, também expressa nas refeições pelo ato de dar o dízimo de todos os meios de sustento, da recitação de bênçãos antes e depois de cada refeição, da observação de cada festa no calendário litúrgico por meio de comidas diferentes, preparada de maneira diferente. Então havia, como a gente já mencionou, essa forma de preparar cada refeição, cada festa tinha um tipo de alimentação, tinha um ritual, tinha uma forma de ser executada. E voltando para essa passagem, para esses versículos que descrevem o grande modelo de amor de Deus e a forma que Jesus utilizou para demonstrar esse amor, e começando pela humildade com que o Senhor demonstrou ali, lavando os pés dos discípulos, existe um aparelho, pode-se dizer assim, uma peça, um móvel, chamado triclínio, que é de origem romana. E aí a gente vai entender o porquê de lavar os pés e o porquê também dessa série de orientações que a gente vê ali. O triclínio, ele era a sala de jantar de uma casa romana.
E alguns desses mais admiráveis exemplos de triclínio foram escavados em Pompeia. Nas habitações mais ricas, as paredes do triclínio, e logo adiante a gente vai ver como eram esses triclínios e entender o porquê deles, eles eram adornados com afrescos e cenas mitológicas ou pastoris. E a sala de jantar, a sala das refeições, ela era colocada de uma forma que proporcionava uma visão do jardim. Isso nas famílias mais abastadas, é claro, nas famílias com mais posses, e criava um fundo cênico para a experiência gastronômica. Então era algo que era mesmo uma ocasião, era uma solenidade também para os romanos, né? E tinha uma forma retangular com 3 divãs compridos dispostos ao longo de 3 das paredes da sala. Daí o nome triclínio. Então eram 3 divãs com a capacidade de 3 pessoas em cada um deles. E a armação desses divãs, normalmente, ela era de madeira. Eram peças de madeira. Correias de couro cruzavam o fundo aberto da armação e serviam de apoio para as almofadas. Os comensais, isso é, as pessoas que iam fazer parte da refeição, elas se reclinavam sobre o seu lado esquerdo. Então, imaginemos a pessoa reclinada sobre o lado esquerdo, se apoiando no seu braço esquerdo, com as pernas para trás, e com a mão direita livre, para poder pegar a comida e se alimentar ali. E essa comida, ela era servida, então, nessa mesa rebaixada. Era uma mesa a poucos centímetros do chão, no centro da sala. Diz também que o jantar romano tradicional, chamado convivium, ele envolvia 9 convidados, com 3 pessoas em cada um desses 3 divãs. Então, 3 pessoas assumiam essa posição de se apoiar no lado esquerdo, colocar as pernas para trás e com a mão direita liberada para se alimentar. O entretenimento, nos diz, tomava lugar no espaço aberto. E se considerar que cada indivíduo ou cada divã servia a mais de um convidado, cada pessoa colocava a cabeça perto da mesa e direcionava o resto do corpo para trás. Então, nessa colocação, os corpos se sobrepunham e a cabeça de um participante ficava perto do peito do outro convidado. Então, consequentemente, a cabeça de um ficava quase colada no peito da outra pessoa. Por essa razão que disse na literatura que um comensal mentia no peito do outro. Devido à proximidade, então, poderia falar muito próximo que praticamente o que estava no outro lado não ouvia, devido à proximidade da cabeça no peito da outra pessoa. E a cabeça da pessoa inferior ficava perto do tronco da pessoa superior. E no registro da última ceia, imagina-se que, como eram 12 discípulos, então foram 4 desses divãs, porque era a prática na época, né? Então, o porquê de lavar os pés? Por que da necessidade, isso culturalmente, de lavar os pés? Era porque as pessoas iam ficar muito próximas. Mas por que Jesus tomou essa posição? Por que o Senhor Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Porque ele nos queria deixar este exemplo de humildade. O Senhor Jesus, ele, quando lava, ele mostra aos discípulos qual deve ser a nossa postura, o que nós devemos. Versículo 6 diz que o Senhor chegou-se a Simão Pedro e disse, queria lavar os seus pés, e Pedro então diz, Senhor,
vais lavar os meus pés? E aí Jesus começa a falar com Pedro. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. E aí então Pedro diz: não, Senhor, nunca lavarás os meus pés. O Pedro, o impetuoso Pedro, o afoito Pedro, que sempre falava aquilo que lhe vinha à mente, que lhe vinha ao coração, o espontâneo Pedro. E então Jesus disse para ele: se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. E aí o Pedro então responde: Senhor, não me lava somente os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Versículo 10. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. E na época, quando as pessoas elas iam para uma dessas reuniões, desses encontros, participar dessas refeições, desses momentos, eles tomavam banho antes de sair de casa. Mas como já referimos que as estradas eram empoeiradas, tinha necessidade apenas de lavar os pés quando chegassem na casa do anfitrião. Por isso que Jesus disse para ele, né, não é necessário lavar o seu corpo. Você já tomou banho, você já está limpo. Eu preciso lavar apenas os seus pés, porque esse sim. E quando Jesus diz ali que o seu corpo já está, vocês estão limpos, mas nem todos. O Senhor Jesus se refere também a Judas, que, como nós vamos ver mais adiante, viria a trair o Senhor. E faz referência também ao seu sangue, que nos lavaria por completo, que lavaria não o nosso corpo, mas a nossa alma, lavaria o nosso espírito e nos limparia de todo o pecado, como diz lá em João. Alguém quer fazer algum comentário? Quer dar alguma contribuição? Fique à vontade. Rogério. Sim. Não, é só um comentário que eu vi aqui na minha Bíblia, falando a respeito da palavra amor, né? Que no Evangelho de João, João menciona o amor apenas 6 vezes nos primeiros 12 capítulos, mas 31 vezes nesse discurso da última noite, que vai do capítulo 13 ao 17. Para destacar essa questão de como que ele vai falar basicamente do amor, né? Então, até o capítulo 12 é mencionado o amor 6 vezes no Evangelho de João, e a partir do capítulo 13 ao 17, 31 vezes. Tá, ok. Obrigado pela colaboração aí, Margarete. É interessante, né? E em um dos comentários, a gente vê que até o capítulo 12, Jesus fala para o povo em geral, fala para as pessoas que estão ouvindo seus discursos, para as multidões. E a partir do capítulo 13, então, o comentarista da revista, ele nos diz que o Senhor Jesus começa a falar para os seus discípulos, para aqueles que estão mais próximos dele, para aqueles seguidores, para aqueles que querem se tornar mais parecidos com Jesus. Então, nós vemos mesmo a profundidade, a intensidade das palavras de Jesus a partir deste capítulo, que Jesus começa então a falar diretamente, né? Palavras diretas para os seus discípulos, para aqueles que estavam ao seu lado. E então, continuando aqui, nenhuma veste combina tão bem com o crente de hoje como o avental da humildade. E Pedro nos fala lá na primeira epístola dele,
capítulo 5, versículo 5. Seja esta a vestimenta em sua vida, a saber, a humildade. Vamos ver o texto completo lá de 1 Pedro 5:5. O que nos diz lá? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primeiro Pedro 5:5 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingindo-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. E o versículo 6, mais uma vez Pedro fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, a orientação de Pedro e o exemplo de Jesus nos leva a sermos humildes, a nos tornarmos servos e não senhores, a servirmos, como diz o conceito daquele psicólogo ali que eu referi no início. O amor consiste em dar, não em receber. E nós vivemos numa sociedade, hoje, em que a maioria das pessoas querem ser servidas, querem receber, querem tudo para si e tudo imediatamente. Parece que só existem direitos a serem conquistados. Deveres, muitas vezes, passa longe da mentalidade de certas pessoas. E eu achei interessante que Pedro ele começa aqui falando aos jovens, em primeiro lugar. E parece que os jovens, eles são mais impetuosos, são mais reivindicadores de direitos. Porque nós, que somos mais velhos hoje, já passamos por essa fase, parece que as pessoas têm que nos servir. Até porque, por muito tempo, realmente, nós somos servidos. A criança, quando nasce, ela depende do pai, depende da mãe, por muito tempo, até ter a maturidade, até conseguir se manter, se sustentar pelos meios próprios. Então, ela é dependente. Ela depende do pai, depende da mãe. Então, e muitos jovens parece que demoram um pouco mais a crescer, a ter essa maturidade e ver que a vida ela é de trabalho, é de luta e que a gente não está, a gente está no mundo e sabe que não é fácil, a vida ela é difícil e quem quer conquistar algo sólido, algo coerente e algo permanente tem que batalhar muito, tem que estudar, tem que se profissionalizar, tem que se aperfeiçoar. E muitos jovens esperam que tudo caia do céu. Existe um palestrante, um filósofo muito conhecido, Mário Sérgio Cortella. Ele tem um vídeo muito bacana, muito legal, que ele fala sobre a vaca. E ele diz que a vaca não dá leite. E às vezes causa espanto, né? Mas como vaca não dá leite? De onde é que a gente toma o café com leite? Não é da vaca? Sim, é da vaca. E ele começa a falar naquele vídeo. Ele diz: vaca não dá leite. Se você quiser leite, você vai ter que levantar de madrugada, você vai ter que se dirigir até a estrebaria, amarrar as pernas da vaca, amarrar o rabo da vaca, sentar num banquinho, pegar um balde e apertar e puxar o teto da vaca, porque senão você não vai ter leite. Vaca não dá leite. Você tem que passar por todo um processo para conseguir extrair o leite da vaca. Então, ele fala exatamente se dirigindo a essas pessoas que acham que tudo cai do céu, que tudo é fácil, que a vaca não dá leite. Você tem que ir à luta. Não existe almoço grátis.
você tem que trabalhar, você tem que batalhar, você tem que suar. E o Senhor já nos diz lá no início de Gênesis, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. E então é com dificuldade, é com luta, é com trabalho. E o apóstolo Paulo, ele vai além ainda e é mais radical quando ele diz, né? Aquele que não trabalha e não quer comer, meu amigo, vamos lá, vamos suar a camiseta, vamos trabalhar, vamos nos empenhar. Então, o Senhor Jesus, ele nos deixou esse exemplo de humildade, servir, trabalhar. E nos mostra, nesta lição, quando ele lava os pés dos discípulos, que ele, como Senhor, ele, como mestre, ele não veio para ser servido. E ele fala isso literalmente, né? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Lavando os pés dos discípulos, ele deixa essa preciosa lição, essa lição de humildade, de servo, de alguém que entendeu qual é o propósito de Deus para a sua vida. Segundo ponto, nos fala que o amor divino ele foi rejeitado por Judas Iscariotes. Ele não quis o amor de Deus. E ele teve muitas oportunidades. Em muitas oportunidades, Jesus demonstrou amor por ele, assim como demonstrou por todos os discípulos. E no verso 2 e 11 de João, especialmente no verso 2, diz que estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E o verso 11 diz assim, pois ele sabia, falando de Jesus, quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Então, Judas Iscariotes, ele não quis ser alvo desse amor, não quis receber o amor de Deus. E eu fui ver quem é esse Judas Iscariotes e pesquisar um pouco mais sobre essa figura emblemática. E na pesquisa que eu fiz, diz que ele nasceu na cidade de Queriote, na Judéia. E eu achei algumas coisas bem curiosas sobre a vida do Judas Iscariotes. Diz o historiador que ele era o único apóstolo que não havia nascido na Galileia. Os demais apóstolos de Jesus tinham nascido na Galileia e Judas era o único que não havia nascido. Havia nascido na Judéia, nessa cidade de Queriote. E diz também que por ser ele o mais instruído de todos os 12, ele se tornou o tesoureiro desse grupo que Jesus havia chamado para segui-lo. Diz também que a origem desse nome é provavelmente da palavra latina sicarius, que quer dizer assassino, indicando que ele fazia parte de um grupo radical judeu no qual haviam alguns terroristas. Então era um grupo bem complicado esse que o Judas Iscariotes participava. Diz a literatura também que Judas ele olhava com desprezo para os outros discípulos, para os outros apóstolos, até porque ele se considerava alguém superior. E aí vem o perigo desse sentimento, quando a pessoa se acha que ela é superior aos demais, que ela é mais que alguém. Quando ela não se detém nas palavras de Pedro, que fala da humildade, que fala de reconhecer os outros superiores como a si. Então, ela olhava com desprezo os discípulos e provavelmente pensava, né, o que eu estou fazendo aqui no meio desse pessoal, no meio dessas pessoas sem instrução. Diz também que ele era uma pessoa solitária. E aí entra outro ponto importante. Nós sabemos que o homem ele é um ser social. Ele foi feito para estar em comunhão com Deus, em comunhão com os seus semelhantes. E quando o homem se isola, há um sério perigo
dele se tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa arrogante, alguém que muitas vezes pensa, não preciso de ninguém, eu me basto, eu sou autossuficiente. E é muito, muito complicado, é muito perigoso quando a pessoa, quando o homem se isola. Diz também que ninguém sabia nada sobre ele. Ele era uma pessoa que não, as pessoas não tinham informações sobre ele. Sabiam que ele era daquela cidade e que era uma pessoa instruída, mas que outras informações não tinham sobre a vida do Judas Iscariotes. E diz também que isso aí facilitou para ele viver de uma forma hipócrita no meio dos demais. Porque como ninguém sabia de onde ele vinha, ninguém sabia dos seus relacionamentos, o que ele pensava, ele era uma pessoa muito solitária e, por consequência, uma pessoa muito calada, muito quieta. Então, ele não comungava com os demais discípulos. Ele não tinha um bom relacionamento com os demais discípulos. E um fator também que é muito importante na vida de Judas Iscariotes é que ele pensava que o reino que Jesus veio implantar era um reino terreno, era um reino deste mundo. E o objetivo dele, como uma pessoa ambiciosa, uma pessoa egoísta, claro, era fazer parte desse reino. Ele imaginava que Jesus iria assumir o controle, iria expulsar os romanos e estabelecer o seu reino, e que ele teria uma grande posição ali, seria alguém muito importante nesse reino terreno de Jesus. E aí nós imaginamos a decepção de Judas quando Jesus começa a falar que o seu reino não era um reino deste mundo, que ele veio para fazer a vontade do Pai, que maior é o que serve do que o que é servido, que há muito mais honra em lavar os pés dos discípulos. Nós imaginamos como ficou a cabeça do Judas e o coração do Judas, o sentimento dele, mas não era esse tipo de mestre que eu queria seguir, não era esse tipo de senhor que eu queria participar do seu reino. Ele pensava nas coisas daqui, nas coisas terrenas, enquanto o Senhor Jesus vem nos falar das coisas celestes, das coisas do Pai. Então esse amor ele foi rejeitado por por Judas Iscariotes, e nos mostra aí quão corrupto é o coração do homem. E a palavra nos diz que o coração do homem ele é enganoso e profundamente corrupto, diz a palavra. Judas já tinha também demonstrado vários indícios da sua incredulidade, enquanto Jesus dava constantes provas do seu amor. E no versículo 4, do versículo 4 ao versículo 6 do capítulo 12, nós vimos semana passada, muito bem colocado pela nossa irmã Doroteia, que falou quando Jesus foi ungido em Betânia. Do versículo 4 ao 6 diz assim: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então, quando Maria vem ungir os pés de Jesus e quebra aquele perfume caríssimo ali, Judas foi o único que se opôs. E fez um discurso politicamente correto, dando a entender que ele tinha compaixão pelos pobres e que poderia ajudar os pobres, quando na realidade ele era um ladrão e não estava nem aí para os pobres. Ele queria mais que aquele dinheiro fosse para a bolsa para ele poder desviar, para ele poder pegar o dinheiro. E uma coisa interessante também, quando ele fala, né, que o dinheiro poderia ser doado aos pobres, tem uma informação que diz que na época da Páscoa, era cultura na época, era costume na época, se dar presentes aos pobres, às pessoas mais necessitadas.
Então ele aproveitou a oportunidade para lembrar, né? Olha, normalmente na Páscoa se ajudam os pobres, se dão presentes, dão aos pobres, mas o Senhor Jesus, como conhecia o coração e conhecia a intenção dele, sabia que ele não estava nem um pouco preocupado com os pobres, ele estava preocupado com aquele dinheiro que poderia ter ido para a bolsa ali, uma vez que ele era o tesoureiro, e um tesoureiro bem desonesto, né? Diz a palavra aqui, literalmente, que ele era um ladrão. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma contribuição? Fique à vontade. Rogério, muito bem explicado por você sobre Judas, mas é sempre bom a gente, e aqui eu não quero em nenhum momento fazer defesa de Judas, mas é importante a gente entender a cabeça da pessoa e com o que ela tem no coração, né? Esse movimento de guerrilha naquele período por parte dos judeus era um movimento legítimo. Eles, inclusive, eles faziam retaliações ao Império Romano, nas estradas, nos desertos, etc. Judas vem dessa família. Para estudar um pouco mais sobre isso, eu sugiro que vocês depois deem uma olhada na história da revolta dos Macabeus, não é? Que tem a ver com esse grupo de guerrilha que lutava pela libertação dos judeus do Império Romano, né? Então esse é um ponto. Essa descrição de Quiriote é porque, eu não sei se vocês lembram, uma vez a gente falou que as pessoas eram identificadas ou pelo nome do pai, né? Jesus, filho de José, ou pelo ofício, né? Que o pai ou a própria pessoa tinha, então é o filho do carpinteiro, ou pela cidade, né, pela localização. Então, Iscariotes é o homem de Quiriote, ou de Quiriate, né? Uhum. Agora, Judas ficou, de certa maneira, decepcionado com Jesus, porque ele entendeu que Jesus iria libertá-los do jugo do Império Romano, o que não aconteceu, né? Então, ele também ficou um tanto quanto frustrado. Mas, é claro, ele tinha um propósito esse propósito de lutar contra o Império Romano era permanente na cabeça dele. É importante que a gente diga que as crianças que crescem nesse contexto, elas crescem já com uma lavagem cerebral, digamos assim, né? Vocês veem os movimentos dos árabes, por exemplo. Então, ele acha que está fazendo algo muito importante pelo seu povo. Agora, é claro que, ao andar com Jesus e ver toda a postura de Jesus, o amor de Jesus, era como que eu vou dizer assim, a posição de Judas poderia ter mudado, e é interessante que Jesus vai dar provas desse amor por ele até o último instante, né? E ele ainda assim permanece com aquela intenção de levá-lo aos tribunais religiosos, né? Agora, uma coisa que Judas, que eu acredito que pegou muito pesado com ele depois, né, foi esse sentimento ruim, não é, que ele teve quando ele vê Jesus sendo morto exatamente pelo grupo que ele lutava tanto contra, né? Não sei, talvez Judas pensasse que a condenação de Jesus ficaria restrita ali apenas aos judeus, né? Mas o fato é que ele já tinha se deixado morder
pelo veneno, vamos dizer assim, de Satanás, e aí, diferentemente de Pedro, ele teve aquele remorso, mas ele não arrependeu e não voltou, o que foi muito triste, no caso, para a história dele, né? Sim. Mais alguém quer fazer algum comentário? Só me ocorreu uma coisa aqui, com essa fala do pastor, trazendo para os nossos dias, né, para o nosso contexto. A gente tem que tomar cuidado para não ser Judas, né? Para não trair Jesus ao condenar irmãos por causa de movimentos, né? Então, às vezes, a gente traz Jesus por causa de movimentos políticos, sociais. Então, a gente não, quando a gente sai fora da visão de Jesus e condena o irmão, né, ou briga com o irmão por causa de movimentos que não são, né, que não tem nada a ver com Jesus, a gente tem que tomar cuidado para ele não ser um pouco Judas também, né? É verdade. Obrigado, Margarete, obrigado, pastor Reginaldo, pelas colocações oportunas. E é exatamente assim, né? O nosso modelo, o nosso alvo, o nosso objetivo é sermos parecidos com Jesus, fazer aquilo que Jesus nos manda, né? E se Jesus não falou, não dá para fazer. Ô, Rogério, Oi. E eu acho que um detalhe importante também Sim. É que nós temos que tomar cuidado com os tipos de movimentos que nós nos envolvemos nesse mundo. Porque existem movimentos que, ainda que sejam, no primeiro momento, legítimos e tenham uma intenção de uma boa causa, eles são perigosos porque eles acabam tirando o nosso foco daquilo que realmente Jesus quer fazer através de nós. E aí, como a linha é muito tênue, a gente pode se ver, e a gente tem visto, muitos cristãos que seguem a Jesus e que estão alinhados com pensamentos contrários ao da palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo claro. O aborto é um crime. O aborto é um atentado contra a vida. O aborto vai na contramão do que Jesus disse. Então, aí as pessoas às vezes ficam assim, mas é porque a mãe passou por isso ou por aquilo, e etc. Não, nada justifica isso. Então, quem está alinhado com aquilo que Cristo diz, precisa caminhar nessa direção. Porque senão vai se perder nos movimentos desse mundo. Vou dar outro exemplo. A prática homossexual é pecaminosa. É pecado. Jesus ama o pecador. É claro que ama, mas ele não aceita o pecado. Então eu vejo muitos cristãos acenando para determinados tipos de movimentos e se alinhando a esses movimentos, o que é altamente perigoso. Jesus deixou bem claro, o meu reino não é desse mundo. Vou dar um último exemplo. Essas guerras aí entre esquerda e direita. Saiam fora disso. Saiam fora disso. O reino de Deus não é desse mundo. Não tem nada a ver com esquerda e com direita. Eu tenho visto famílias se separando, pessoas brigando, irmãos em Cristo não conversando mais, por causa de alinhamentos políticos. Está errado. Está errado. E o pior é que alguns se alinham por causa de benefícios. Eu vou ganhar tal emprego, eu vou ter uma condição melhor, então eu me alinho a determinados movimentos políticos. Não, de jeito nenhum. Jesus deixou bem claro, o meu reino não é desse mundo. Eu estou no mundo, mas não sou desse mundo. Eu vou ser usado por Deus nesse mundo, mas eu não faço parte dos reinos desse mundo. Então é muito importante dizer isso,
porque eu tenho visto muitos cristãos se alinhando, né, em alinhamento com determinados conceitos que não têm nada a ver com os princípios cristãos. Obrigado, pastor Reginaldo. Bem oportuna essa colocação aí e muito, muito importante, muito relevante, porque realmente, né, pegando aquele primeiro exemplo que o senhor citou do aborto ali, a Bíblia é bem clara quando ela diz não matarás. E, então, se está escrito não matarás, e um dia desse eu até vi um post bem interessante falando a respeito disso. Um pastor colocou uma frase dizendo que o Senhor Jesus ele foi adorado no útero da mãe, no útero de Maria, no ventre de Maria. Então, o aborto, para os cristãos, para nós que seguimos a Cristo, ele não é outras coisas também que têm surgido. Então, é muito perigoso quando o cristão se envolve nessas questões mesmo. E quem perder a sua vida por amor a ele, vai ganhar. Então, muito bem colocado por vocês aí. E continuando aqui na nossa lição, então, o amor de Deus, como nós falamos já, ele foi incompreendido por não quis aceitar que o Senhor lavasse os seus pés, mas depois ele pôde compreender, então, que aquilo era necessário que o Senhor Jesus fizesse. E o último tópico da nossa lição de hoje, então, fala que o amor de Deus ele deve ser declarado por nós. Nós, como seus filhos, como seus servos, nós temos que declarar esse amor. No versículo 12, diz assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Jesus pergunta para eles: vocês entenderam o porquê deste gesto? O porquê deste ato? Isso é uma demonstração de amor, uma demonstração de humildade, e é assim que eu desejo que vocês vivam. Não que Jesus ali estivesse instituindo algum ritual a ser seguido, como se dali por diante nós devêssemos lavar os pés literalmente uns dos outros, mas não. É o sentido daquele ato, o sentido daquela manifestação. Qual foi? Demonstrar que o servo de Deus, o filho de Deus, ele tem que ter humildade, que ele tem que amar o seu próximo como a si mesmo, que ele precisa considerar o seu irmão, como diz a palavra, honrar o seu irmão, honrar o seu próximo, não colocar os seus interesses, os seus objetivos acima dos interesses dos outros. E aí nós vamos lá para a igreja primitiva, nós vemos essa demonstração de amor. Nos diz o texto de Atos lá, que eles comungavam, que eles dividiam tudo. Nada era individual, nada era meu, não havia aquele sentimento possessivo, aquele sentimento egoísta, eu quero tudo para mim e o outro que se rale. Não, eles tinham tudo em comum, diz a palavra. Muitos vendiam as suas propriedades, ninguém passava necessidade, ninguém passava fome, ninguém passava privação, porque eles tinham tudo em comum. O que era de um era do outro. Se um irmão via em outro uma necessidade, todos se uniam para ir socorrer aquele irmão. E é isso que o Senhor deseja para nós. É essa a atitude que Jesus espera dos seus filhos.
que estejam atentos à necessidade do seu irmão. Assim como nós temos as nossas necessidades, as nossas carências, e é tão bom quando alguém nos ajuda, quando alguém nos estende a mão, quando alguém nos abençoa. Esse é o nosso dever como servos de Deus, como filhos de Deus, estarmos servindo os nossos irmãos, estarmos abençoando os nossos irmãos, estarmos atentos às necessidades e não virarmos o rosto, não fecharmos os olhos para as necessidades do nosso irmão e do nosso próximo. E quando o Senhor Jesus ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? E nós temos aquela linda mensagem de Jesus falando ali do bom samaritano. O teu próximo é quem está perto de ti. O teu próximo é o teu vizinho. O teu próximo é o teu colega de trabalho. É o teu colega de faculdade. Esse é o teu próximo. É aquela pessoa que você está vendo. Ele está passando por uma necessidade. O que eu posso fazer para ajudar? É esta disposição de ser servo que o Senhor requer de nós, que o Senhor deseja que nós tenhamos, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. E esse é um dos pontos que conceituam o amor, o dar, o se doar. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Amém? Então vamos chegando já para o fim da nossa lição de hoje. Espero que tenha sido claro na maioria das colocações. Qualquer dúvida, vocês podem estar escrevendo aí no chat, que a gente vai estar lendo depois. E foi muito bom esse tempo aqui, graças a Deus pela sua palavra, pela riqueza que nós encontramos na palavra do Senhor. Não sei se o pastor Reginaldo quer fazer mais algum comentário, dar algum anúncio. Não, só falar do culto de hoje à noite, né, para nós estarmos juntos, participando e continuarmos orando pelo nosso país. Amém. Então está, irmãos, vamos encerrar então. Gostaria de pedir que a Margarete fizesse essa oração de encerramento, se ela estiver por aí. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo teu sustento, teu senhorio sobre nós. Ó Deus, obrigado, Deus, pela oportunidade e o privilégio de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, mas para estudar a tua palavra. Deus, nós carecemos, ó Deus, de buscar a ti, ó Deus, de estudar a tua palavra, para que possamos estar firmados em ti, Jesus. Então, que cada vez mais essa chama em nosso coração cresça, Senhor, que possamos ter sede e fome da tua palavra, buscar a tua face, ó Deus, para que possamos ser obedientes a Ti, para que possamos ser servos fiéis e para que possamos, ó Deus, proclamar o Teu amor, a Tua salvação, a Tua graça para aqueles que necessitam, Senhor. Pai, colocamos nossas vidas diante de Ti, colocamos esse dia diante de Ti, pedindo ao Senhor a Tua orientação, a Tua sabedoria, para que possamos, ó Deus, caminhar, para que possamos agir conforme a Tua vontade. Deus, abençoa o culto de logo mais à noite, aquelas pessoas que estão diretamente desenvolvidas, aquelas que foram convidadas a estar ali conosco, Pai. Ó Deus, que em tudo, ó Deus, o Seu nome seja glorificado e Seu amor seja proclamado, Senhor. Pai, eu quero te pedir pela nossa nação. Deus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia daqueles que sofrem, Senhor. Pai, que possamos ser a tua mão, ser o teu braço, ó Deus, para agir em favor daqueles que estão, ó Deus, angustiados, passando por necessidades, aqueles que estão doentes. Ó Deus, em nome de Senhor Jesus, traz clareza aos governantes, ó Deus, traz temor, ó Deus, do Senhor. Ó Deus, que eles realmente inclinem seus corações em favor da população. Pai, traz renovo, ó Deus, para as pessoas da área da saúde, traz força, ó Deus. Ó Pai, que em tudo, ó Deus, mesmo em meio à tempestade, as pessoas possam recorrer a Ti, ver que somente o Senhor pode todas as coisas e que elas possam entregar suas vidas ao Senhor. Pai, nós cremos, ó Deus, que o Seu nome pode ser glorificado, ó Deus, em meio ao caos
porque Tu és soberano sobre todas as coisas, ó Pai. E nós colocamos diante de Ti a nossa nação. Traz temor, Senhor, traz renovo espiritual, Pai. Pai, abençoa nosso domingo, nosso convívio familiar. Ó Deus, colocamos essa semana nas Tuas mãos. Abençoa cada lar aqui, aqueles também que não puderam. Deus, em nome de Jesus, que possamos ser cheios do Teu Espírito para a honra e glória do Teu nome, não porque merecemos, ó Deus, mas porque carecemos de Ti. E que possamos ser, ó Deus, como falei, obedientes, ó Pai. E que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos. Nós Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Margarete. Então, um bom domingo a todos, que Deus nos abençoe nesse dia, e se Deus quiser, domingo que vem, estaremos então concluindo o nosso estudo. Um bom domingo a todos, Deus abençoe. Pessoal.